Olá, jovens! Finalmente chegamos na nossa última competência da matriz de referência de ciências humanas do Enem. Eu sou o professor César, professor de História na Rede Pública de Minas Gerais, e hoje eu vou te ajudar a compreender um pouquinho sobre a competência 6 da matriz de referência de ciências humanas do Enem. Para quem não viu os vídeos passados, você pode entrar aí no canal, tem vídeo de todas as outras competências, tem um vídeo introdutório ali explicando sobre o que é este curso, entre muitas aspas, e como vocês podem usar este material para estudar para o Enem. E agora, nessa última competência quase que puramente geográfica, nós temos como objetivo compreender a sociedade e natureza, reconhecendo a interação homem e natureza no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Então, entender a forma como o homem se relaciona com a natureza em determinados períodos e lugares. Porque a forma como o homem se relaciona com a natureza hoje, no século XXI, é diferente de 200 anos atrás, 300, 500, 600, 1000 anos atrás. E também em cada lugar, aqui na América, na Europa, na Ásia, também se difere. É uma competência até que simples, né? Basicamente devemos entender aí mudanças climáticas, efeito estufa, chuva ácida, conceitos de sustentabilidade são de extrema importância também conhecer, entender quais as mudanças, o que causam as mudanças climáticas, como o ser humano modifica a natureza, quais as consequências principalmente dessas alterações, como isso pode impactar a nossa vida em sociedade. E também, para esse movimento, até um pouquinho de movimento migratório também pode cair. Vamos para as habilidades. Primeiro, habilidade 26. Identificar. A palavrinha identificar, quem já estava aqui nas outras sabe. Agora ficou fácil. Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Então aqui, entender urbanização, processo de êxodo rural, favelização, a marginalização dos povos, gentrificação, mais uma vez, conseguir entender nas letras de músicas, em poemas, em charges, como isso está sendo representado, desmatamento, poluição em determinadas áreas, em determinadas regiões, em charge, em textos, em músicas, em filmes, movimento pendular, ônibus, efeito estufa, poluição, então enfim, as coisas assim, é saber identificar, é conhecer elas e identificar na hora da prova. A habilidade 27, analisar de maneira crítica as interações das sociedades com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e geográficos. Mais uma vez, quase a mesma coisa da outra, Analisar, você vai entender o porquê que fazem tal coisa, Não é só identificar o que está acontecendo, mas o porquê que fazem, para quem fazem as consequências desses atos, Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico. O desmatamento acontece por quê? Porque a pessoa não gosta de árvore e ela chegou, não gosta de árvore, vou desmatar. Não, tem ali um motivo, seja para criar gado, para criar pasto ali, para criação de gado, seja para plantio de soja, algum motivo tem. E você deve analisar criticamente se é bom ou ruim essa ação, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. E aí, de acordo com o contexto, o momento em que está passando, revolução industrial, por exemplo, a poluição que lá aconteceu, segregação dos bairros, por que acontece essa segregação, por que vai ser criado, por exemplo, o Alphaville, qual o motivo de colocar um bairrinho para rico, privatização das praias, eu falei lá no primeiro vídeo e agora mais uma vez aí pode cair, Por que está tendo essa intenção de privatizar a praia? Ideia ridícula de privatizar, construir resort, o diabo a quatro. Para quê? Por que isso está acontecendo? Analisar criticamente isso. Por quê? Por quê? Qual a finalidade de privatizar? Interessa quem? Quem vai ganhar? Quem vai sair prejudicado? Analisar criticamente é isso. E se serve de comentário aleatório, dica para você de documentário, é um documentário que se chama Lixo Extraordinário. É um documentário brasileiro, tudo, que já é de certa forma antigo, é 2008, 2009. É um documentário que o saudoso professor Regis passou para a minha turma quando eu estava no terceiro ano, lá em 2013. É um documentário que na época eu até não entendi muito o seu valor, do porquê que ele estava passando aquilo, mas quando eu me tornei professor e me deparei com essa realidade de Enem, de vestibular, agora eu entendo. Então, mesmo que já tenha passado um tempo, assista esse documentário, lembre do descanso ativo, estamos na Academia das Humanidades. É importante misturar um pouquinho dos conceitos aí de academia, da forma como você se dedica para construir um corpo e como você vai se dedicar para construir um pensamento, um raciocínio bom. Como homenagem ao saudoso professor Regis, capetão, grande professor de Química, assistam aí como descanso ativo o documentário Lixo Extraordinário. Entender essa relação do ser humano com o ambiente, com o lixo e como a gente pode ressignificar
esse lixo. Então é interessante e muito bacana. Lembra, nada que você assistir vai ser inútil. É sempre de grande valor absorver conhecimento. A habilidade 28, relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos e geográficos. Por exemplo, uso da tecnologia e impacto socioambiental. Poluição pelos automóveis, as fábricas e indústrias que causam uma poluição também muito grande, o efeito estufa aumentando, né, a emissão de gás carbônico na atmosfera, esquentando aí o nosso planeta e causando o derretimento das geleiras. Então entender, né, as fontes de energia, quais elas são criadas, por quê, qual a finalidade, qual o impacto na natureza, se vai ter poluição ou se não vai, a construção de uma hidrelétrica, qual o prejuízo, e energia solar, energia eólica, qual o problema da energia solar? Parece que polui menos, né, só a energia do solo, mas e para construir aquelas placas, e para construir as baterias? Tem ali também uma extração de minérios, isso causa também um problema para a natureza, então ter que olhar criticamente para isso tudo é fundamental. A habilidade 29, reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-as com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Então aqui a gente entender, né, os recursos hídricos, como são utilizados, cidades estarem próximas aos rios e como o ser humano lida com isso em caso de enchente. Passamos agora pelas enchentes no Rio Grande do Sul, então a gente tem que entender por que isso aconteceu, as cidades estavam preparadas ou não. O que vai acontecer agora depois é de outra competência, mas agora, né, entender o porquê aconteceu, entender também sobre os efeitos negativos de poluir os rios, de jogar o lixo nos rios, a consequência das secas e como lidar com elas. Reconhecer, por exemplo, que o rio é fundamental para a existência humana, que a água é fundamental para a existência humana. Por isso que a maioria das cidades foram construídas às margens de rios, né? Desde da Mesopotâmia, com o rio Tigre, o Eufrates, o rio Nilo no Egito, nós temos a sociedade se constituindo às margens de rios, porque a água é um recurso natural elementar, né, necessário para a produção do espaço geográfico. Os seres humanos precisam, os animais precisam, para a produção agrícola precisa. Então é de muita importância. E relacionar essa importância com as mudanças provocadas pelas ações humanas, que é o quê? A poluição, desviar um rio, como isso pode prejudicar. E por último, para finalizar agora, a habilidade 30, a mais difícil dessa competência 6, onde nós devemos avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Eu sempre coloco essas questões de avaliar como mais difícil, porque ela precisa de um juízo moral. Você só analisar criticamente não é o bastante, você precisa ter uma opinião sobre aquilo, você precisa ter um juízo de valor, um posicionamento diante daquela coisa. Então talvez seja mais difícil para o estudante. O estudante às vezes consegue decorar muita coisa, mas não consegue refletir sobre aquilo que estudou. Pô, isso aqui, será que é legal? Havia grande propósito, né, da filosofia, da sociologia, na integração dessas matérias para o currículo básico, é justamente ter essa reflexão. A sociologia vai fazer a gente olhar criticamente para a geografia, a filosofia faz a gente olhar criticamente para a história, entender que a história tem um lado, né, tem um posicionamento. A sociologia serve também para a geografia, para a história, enfim, são matérias que se entrelaçam. E o Enem gosta disso, né, que a gente use todos os conhecimentos. É muito difícil falar, essa competência é só história, a outra é só geografia, porque elas são misturadas. Essa tem mais bagagem de geografia, mas também é necessário ter um conhecimento de outras coisas, de outras áreas, para você conseguir ter esse juízo de moral, esse juízo de valor. E aqui, por exemplo, essa aqui, a gente pode entender, por exemplo, preservação e degradação da vida no planeta em diferentes escalas. Mais uma vez, poluição, chuva ácida, erosão do solo, gás carbônico, tudo isso enquadra dentro disso aqui. Você precisa avaliar criticamente, ter um posicionamento contrário a favor, uma opção, uma proposta do que poderia ser feito para reduzir, coisas assim. Então é a mais dificinha aí, mas também não torna as coisas impossíveis. Estude e vai dar tudo certo. Se serve de conselho também, já concedi a dica aí do lixo extraordinário, mas se serve de valor para vocês também, de dica para essa habilidade, nós podemos ter aí alguns produtos audiovisuais também. Nós temos, por exemplo, Ilha das Flores. Ilha das Flores, embora seja bem antigo, é algo assim, tradicionalíssimo nas escolas públicas, né? Nas privadas certamente também passam bastante. Em história, em filosofia, em sociologia, em geografia sempre vão passar Ilha das Flores, porque tem toda uma reflexão ampla, um baita de um documentário, mesmo que quase mais de 30 anos que já foi produzido, ainda tem um valor tremendo. Aqueles videozinhos no YouTube do Steve Cutts também, que mostram o efeito da propaganda para a natureza, tem aquele videozinho Man, né,
aquele videozinho do homem lá que vai passando, degradando a natureza, coisa assim, também são coisas interessantes para a gente absorver um pouquinho dessa cultura. Às vezes a gente consegue avaliar e desenvolver o nosso pensamento crítico através desses vídeos, através dessas leituras, das charges também. Então vamos sempre manter uma atenção a isso. Use do descanso ativo a seu favor. Consuma material que vai ser de uma forma ou de outra valioso para você. E parte do princípio de autonomia, do aprendizado, você ir atrás. Então vai lá, procura charge, procura filme, documentário, série que fala sobre isso. Por quê? Embora você vai estar descansando, você não vai estar estudando com a bunda na cadeira, lendo, você vai estar absorvendo alguma coisa. É a dica do tio de hoje. E para finalizar, correção da questão 89 da prova de Ciências Humanas do Enem de 2023, do ano passado também. Essa é uma questão com análise de gráficos, né? Então nós temos aí simulação de mudança da temperatura média anual em relação ao período pré-industrial em 3 cenários de aquecimento global. E embaixo nós temos a simulação de mudança da pluviosidade média em 3 cenários de aquecimento global. Então aqui a temperatura global de 3 cenários de quanto que variou, né? Se variou 4 graus Celsius, como aqui ficou mais quente, né? Nessas regiões, principalmente aqui ó, ao norte, no 2 e 1,5, como que esquentou e como que aumentou bastante, né? A região do calor, onde o calor vai se concentrar, por isso o derretimento, né? Não é que esquentou, talvez aqui pra gente não tenha esquentado tanto, mas nessa região mais ao norte perceba como que esquentou, né? E aí embaixo a simulação da mudança de pluviosidade, de chuva, vamos entender assim, né? Em relação ao período pré-industrial em 3 cenários. Perceba como que nessa região aqui, ó, na linha do Equador, basicamente, né, nós vamos ter um aumento aí da umidade relativa do ar. E depois o comando da questão vai pedir qual medida é capaz de minimizar as mudanças apresentadas nas simulações. Então, quais as mudanças apresentadas? Ficou mais quente. Ficou mais quente, teve o aquecimento global. E que mudança é capaz de minimizar o aquecimento? Alternativa A, expandir o transporte marítimo? Não faz nem sentido. E incentivar os fluxos migratórios? Também não. Nós vamos ter muita gente fugindo agora dos lugares em que vive por conta de uma fuga causada pelo aquecimento global, mas mudar não vai ajudar. Monitorar as atividades vulcânicas, alternativa C? Também não. Alternativa D, controlar as emissões de carbono? Sim. Nós sabemos que grande parte do efeito estufa do aquecimento global é devido à emissão de gás carbônico. Então, se a gente controla para não emitir tanto, né, teoricamente não vai aquecer o planeta nesse cenário mais extremo, por exemplo, né, de 4 graus Celsius. Esse controle já existe, tem uma série de acordos, né, que foram feitos aí no Brasil, inclusive, lá nos anos 90, para tentar controlar, né, a emissão de gás carbônico, mas a gente sabe que nem todos os países seguem da maneira correta esse acordo. Tanto que tem lá os créditos de carbono, né, que o máximo que deve ser emitido, mas que não é respeitado em muitos casos. E por último, a alternativa é priorizar a utilização de termoelétricas. Também não. Então a alternativa correta aqui, para controlar o aquecimento global, nós devemos controlar as emissões de carbono. E é isso aí. E se você gostou desse vídeo e achou de algum valor para você, para os seus estudos, deixa um like, compartilha com o seu coleguinha, manda no grupo da sala para ajudar o máximo de gente possível. Se você tem alguma dica ou sugestão de conteúdo ou de vídeo que você gostaria de ver por aqui, deixa aí nos comentários. Obrigado por acompanhar a Academia das Humanidades e em breve teremos um curso completo sobre Ciências Humanas para o Enem para te ajudar ainda mais a conseguir uma boa nota. É nóis!